Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje, nós vamos falar do preço do diesel e da inadimplência do agro, que bate novo recorde. Vamos dar um giro pela movimentação dos estoques nos supermercados brasileiros. Vamos comentar das exportações do agro e também da balança comercial, que teve superávit de 38 bilhões de dólares no acumulado do ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a movimentação de estoques nos supermercados brasileiros. Com a demanda em queda livre por causa da inflação, as redes de supermercados têm trabalhado com estoques menores e buscado equilibrar pedidos ao encomendar apenas a previsão do que o consumidor vai de fato comprar. E com essa maior seletividade, porém, tem aumentado a queda de braço entre lojistas e indústrias, que tem sido mais criteriosa nos descontos para grandes encomendas. Os mercados têm acertado em suas previsões. O índice geral de rupturas, quer dizer, produtos que faltam nas prateleiras, calculado pela Neogrid, empresa especializada em cadeias de suprimentos, teve uma ligeira queda no mês de junho e ficou em 11%, comparado aos 11,5% de maio. Esse não é um indicador de desabastecimento, mas sim de faltas pontuais que ocorrem em razão de estoques menores e entregas postergadas. Segundo o diretor Robson Munhoz, da Neogrid, ele disse que o varejo alimentar vem trabalhando com menor índice de estoques em 2 anos. Os varejistas não estão mais comprando por oportunidade, mas sim por necessidade. Diversas indústrias têm limitado os volumes e, por isso, os descontos concedidos têm sido mais criteriosos. As lojas varejistas estão aprendendo a calcular a demanda do ponto de vista do consumidor. E agora vamos comentar sobre as exportações do agro brasileiro. Segundo aponta o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de forma robusta, as exportações brasileiras referentes ao agronegócio somaram 15 bilhões e 700 milhões de dólares no mês de junho. E os destaques ficaram para os embarques do complexo soja e também carnes, bovina e de frango. O período apresentou uma elevação de índice de 28,5%, comparado ao mesmo mês do ano anterior. E neste cenário, as exportações atingiram o valor recorde da série em junho de 2022, 15,7 bilhões de dólares, 31% superior ao junho do ano passado. E também houve uma expansão de 2% em volume embarcado. Entre os destaques, o complexo soja alcançou registros recordes de 8 bilhões de dólares em vendas externas para meses de junho. A China, tradicional importadora da oleaginosa brasileira, ela adquiriu, no mês de junho, 64,5% da quantidade exportada, 6,4 milhões de toneladas, e teve aí uma queda de 8%. As exportações de farelo de soja, que é o segundo principal produto do complexo, foram de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em junho, cresceu 63%. Pela primeira vez na série histórica, as exportações do produto nos meses de junho suplantaram a casa de 1 bilhão de dólares. O valor alcançado foi resultado do volume recorde exportado, 33%, e também da elevação de 22,7% do preço médio de exportação. Perante as carnes, as exportações contabilizaram 2,3 bilhões de dólares em junho deste ano, 32% a mais. O maior valor mensal também de toda a série histórica, iniciada em janeiro de 1997.
O valor foi obtido em função principalmente do incremento dos preços médios de exportação dos produtos do setor, ou seja, 25,8%, embora com menor aumento de quantidade exportada, 4,9%. A principal carne exportada é a carne bovina, que registrou 1 bilhão 140 milhões de dólares em vendas externas, cresceu quase 37%. Valor recorde também para os meses de junho, com alta de 6,6% nos volumes e 28% nos preços médios. O principal mercado importador, mais uma vez, é a China, que adquiriu quase 66% do valor exportado pelo Brasil, agora no mês de junho, o que significou 752 milhões de dólares, 70% a mais que o ano passado. E esse destaque vem também no Ministério ao complementar que os embarques de carne de frango também alcançaram recorde na série histórica em junho de 2022, ultrapassando a marca de 900 milhões de dólares para atingir 932 milhões de dólares, 46% a mais. E agora você vai ver os dados da balança comercial brasileira, que fechou também com superávit. A balança comercial brasileira teve um superávit de 38 bilhões de dólares no acumulado do ano, até a terceira semana de julho, com redução de 7,8% em relação ao período de janeiro a julho do ano passado, pela média diária. A corrente de comércio cresceu 24,8% na mesma comparação, atingindo 324 bilhões de dólares. As exportações nesse período cresceram 20% e somaram 181 bilhões de dólares, enquanto as importações subiram 30,9% e totalizaram 143 bilhões de dólares. Esses dados eles foram divulgados agora na semana passada pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério da Economia. E no mês, até a terceira semana, o superávit já chegou em 3,7 bilhões de dólares, uma alta de 2,7% sobre julho de 2021. E a corrente de comércio subiu 38%, alcançando 30 bilhões de dólares. As exportações cresceram 33%, somando aí quase 17 bilhões de dólares. E as importações aumentaram 45% e totalizaram 13 bilhões de dólares. E agora você vai ficar com o comentário de Rodolfo Silber. Rodolfo, ele é agrônomo e analista da Scott Consultoria, e ele vai comentar sobre a relação de troca entre o farelo de soja e o boi gordo. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco sobre a relação de troca entre o boi gordo e o farelo de soja. Bom, a alta na cotação do farelo de soja é reflexo da firmeza do dólar e com as exportações do farelo de soja em bom ritmo e a demanda aquecida do mercado interno. Com isso, os preços acabaram subindo. Segundo o levantamento da Scott Consultoria em São Paulo, a tonelada do farelo de soja está cotada a R$ 2.602,74 a tonelada sem o frete. Comparando com o preço médio de junho, a cotação do farelo aumentou 6,4%. Em relação a julho do ano passado, o insumo está custando 8,6% a mais. A arroba do boi gordo subiu 4,2% no início de julho, frente à média do mês anterior. O incremento na arroba menor e a cotação do alimento concentrado maior piorou a relação de troca para o produtor. Na Praça de São Paulo, são necessários 8,4 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do insumo, aumento de 2,1% frente à média de junho. Comparando com julho de 2021, a relação de troca está 9,4% pior para o pecuarista, sendo necessário 0,72 arroba a mais para a aquisição de 1 tonelada do farelo. Para o curto prazo, com o dólar em patamares elevados e a expectativa positiva para exportações do farelo de soja, os preços devem seguir firmes.
Um ponto de atenção é a safra de soja nos Estados Unidos, que pode movimentar o mercado internacional e refletir nos preços aqui no mercado interno. Obrigado e até a próxima. E agora vamos falar sobre condições climáticas. De acordo com o último boletim de monitoramento das condições climáticas realizado pela Conab, as condições hídricas serão favoráveis para praticamente todas as lavouras do Brasil ao longo desta próxima semana. As exceções serão observadas sobre o norte do estado de São Paulo e noroeste do Paraná, especialmente para as lavouras de milho. Nestas localidades, existe indicativo de restrições hídricas leves ao longo da semana. Condição semelhante para o trigo no sul do Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná e áreas centrais de São Paulo e também sul do Triângulo Mineiro. A previsão da semana indica tempo seco na parcela central do país. Essa condição pode favorecer o avanço das colheitas e a finalização do ciclo das culturas, mas é prejudicial para o trigo de sequeiro. Conviver com a inflação alta é um hábito dos países da América Latina. Aqui no Brasil, a alta dos preços já chega a 11,8%. No Chile, a taxa anualizada é de 12,5%. E quem mais está sofrendo é a Argentina, uma inflação anual de 64%. O avanço desenfreado da inflação afeta o poder de compra e, de novo, é a Argentina quem sai perdendo. De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas da Bolsa de Comércio de Córdoba, a nota de 1.000 pesos argentinos possui um menor poder de compra quando comparado com as moedas de outros 10 países da América Latina. A nota de maior valor foi a de 200 sóis do Peru, que é equivalente a 53 dólares. Em seguida estão o Uruguai e o México, e o Brasil ficou na 4ª posição, com a nota de R$200, valendo 38,3 dólares. O estudo levou em conta as cédulas de maior valor em circulação em cada país. E depois do intervalo nós vamos falar do preço do diesel e da inadimplência do agro que bate novo recorde. Nós voltamos já, é um minuto só. De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver Mais, com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Oferecimento Óticas Brasil. Só garante quem sabe o que faz. Experimente. Você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirulipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é Alrede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra Alrede, papai. Alrede Telecom, a rede da sua vida. As ofertas mais quentes em toda a linha Eletro é aqui na Zima. Leve um liquidificador Valita por apenas R$ 139 à vista ou 15 vezes mensais no carnê. Smart TV 43 polegadas Multilaser, só 15 vezes de R$ 184,70 mensais no carnê. Torra tudo Zima. Você leva um guarda-roupa 6 portas Bom Pastor, somente 15 vezes de R$ 129,80 mensais no carnê. Compre também pelo site e retire em uma de nossas lojas. Pra você, por você, Zima. Adivinha que cidade eu estou?
Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-Senar. É de todos, mas feito para cada um. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o preço do diesel, o famigerado diesel. O preço médio do diesel aumentou 5,39% na primeira quinzena de julho, quando a gente compara com o fechamento do mês de junho. E foi para R$ 7,82 por litro. E esse levantamento foi feito pela TicketLog, que é uma empresa especializada em gestão de frotas e de soluções de mobilidade. O comportamento no preço do diesel, nesse período, ele foi diferente da gasolina e também do etanol, que já refletiram os efeitos da lei que limitou as alíquotas de ICMS sobre combustíveis. A definição de um teto para a cobrança de ICMS pelos estados tende a ter menor impacto sobre o diesel, uma vez que as alíquotas cobradas sobre o combustível eram, em geral, mais baixas que as da gasolina e do etanol. No caso do diesel tipo S10, o preço médio teve acréscimo de 5,3% no início de julho, atingindo R$ 7,93 por litro. O levantamento é feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da TicketLog. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz é o CEO da Cerrado Corretora de Mercadorias e Futuros. E ele também é o adido comercial da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E nós vamos falar sobre temas interessantíssimos. Nós vamos falar sobre inadimplência, que bate um novo recorde, inadimplência do agro, e vamos falar sobre a CPR Verde, dinheiro para quem mexe com o meio ambiente. Luiz, bom dia, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E vamos aí tentar falar alguma coisa boa, né? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Nesse mundão velho de guerra que está de ladeira abaixo, né? Cada dia mais emoções, né? Emoções que eu vou te falar uma coisa, viu? Tá deixando aí muito país rico... É verdade. Balançando, não tá não? É verdade. Parece que chegou alguém com uma velha teoria dizendo o seguinte: os grandes ricos do país é igual uma estátua feita de aço, mas com os pés de barro. E parece que a coisa está... Exatamente. É por aí mesmo que a gente está passando por esse momento econômico, né? É verdade. Muitas incertezas. E ninguém sabe, né, Luiz? Não, tem algumas projeções que a gente está acompanhando, né? Mas as coisas vão acontecendo muito rápido agora, né? Pois é, e uma vai atropelando a outra, vai atropelando a outra... E a gente não sabe se planta, se não planta, se colhe, se não colhe, se pega empréstimo ou se não pega empréstimo. E com isso a inadimplência aumenta, né? Exatamente. Nós temos aí uns dados aí importantes sobre a inadimplência, né? Do agro, né? Não só do agro, como a inadimplência no geral no Brasil, né? Nós tivemos aí um aumento forte da inadimplência, basicamente 31% hoje da população brasileira está inadimplente, né? 31%? 31% da população. Nós estamos com 66 milhões. Rapaz, é muita coisa. É mais de um quarto da população, hein? Quase 67 milhões. Isso aí, 4 milhões de inadimplentes, eles foram incluídos agora nos últimos 12 meses, né? E isso mostra, Antônio, como é que está a nossa situação econômica, né? Desde a nossa série histórica do Serasa Experian de 2016, esse é um dos piores momentos da endividamento da população. Essa inadimplência, ela vem em consequência de vários fatores. Nós estamos falando da questão da taxa de juro alta, da próprio desemprego e também
do momento que a gente está atravessando, que foi um momento mundial, através da guerra da Ucrânia com a Rússia e das altas das commodities, né? E isso tudo fez com que o brasileiro se endividasse. E nós temos hoje, basicamente, na extrema pobreza no Brasil, nós voltamos para o mapa da fome, com mais de 34 milhões de pessoas que não têm o que comer mais, né? Então, a situação do Brasil, não só do Brasil, mas nós estamos falando do Brasil porque é a nossa casa. Nós sabemos que o mundo também passa por problemas, né? A Europa também enfrenta problemas, deve entrar em recessão, até o próprio Estados Unidos passa por isso, e são todos aí clientes do Brasil, né? Quando o seu cliente entra em recessão, você também começa a vender menos para essas pessoas, né, Antônio? Pois é, mas Luiz, é uma recessão, compra-se menos, mas comida não pode comprar menos, né, Luiz? Eu não posso falar, olha, essa semana ninguém vai comer não, hein? Vamos guardar para a semana que vem. Não pode, mas as famílias hoje, Antônio, elas estão largando de comprar aqueles bens duráveis ou semi-duráveis. Sim, não resta dúvida. E estão focando ali em trocar proteínas animal para o ovo. O pessoal vai tentando se ajustar. Eu entendo que, logicamente, nós estamos observando aí que no momento que o pessoal busca consumir alimentos, mesmo assim os produtos estão caindo na Bolsa de Chicago. Tivemos aí o milho caindo quase 21% no ano, né? O Ibovespa caindo quase 8% nesse ano. Então, mesmo com essa vontade de consumir mais e comer melhor, você acaba se limitando. Nós temos famílias que às vezes fazem uma alimentação por dia. Isso tudo vai afetando o consumo normal, né? Luiz, deixa eu te falar uma coisa. É um ditado popular que a gente usa muito na pecuária de corte para a produção de carne. Aí há 20, 30 anos atrás, a gente fazia tudo errado na pecuária de corte e tinha um baita de um lucro fantástico. Hoje você traz na ponta do papel, feito no computador, e olha lá que dá prejuízo. Então eu acho o seguinte, que essas revoluções que estão acontecendo, social, econômica, de tiro também, como nós estamos vendo aí, ela serve como base para a gente abrir o olho e falar assim, peraí, como é que pode, num mundo desse, nós jogarmos no lixo, estraga, apodrece 40%, 45% do que o mundo produz? É verdade, há um problema de perdas, né? Entendeu? Então, a turma, eu acho que tudo isso é para falar assim, olha, vocês estão indo para a estrada errada, o negócio não é bem por aí não. E está abrindo o olho de muita gente, Luiz. Exato, e quando a gente fala em inadimplência, Antônio, a gente observa que a maioria dos endividamentos está relacionada aos bancos, 28% ao banco e cartões de crédito, e quase 30%, que mostra como é que está a situação financeira da sociedade, quase 30% estão endividados com água, luz e gás, que são contas básicas. Básico, básicas. É o básico. Então, mostra que realmente o momento é um momento que o Brasil também está passando por esse momento delicado e perigoso na área econômica, e a gente aguarda aí para ver se tem algumas notícias boas em relação à questão da guerra, a questão da pandemia, que volta a dar alguns sinais, vai e volta, estamos sempre alguns problemas negativos aí. Quem é que imaginava, Luiz, que uma Holanda fosse acontecer o que está acontecendo agora? Exato. O pau está comendo a Holanda. E a coisa está feia lá. Quer dizer, um país estruturadinho, certinho, arrumadinho, né, Luiz? Exatamente. É o segundo país que mais exporta produto do agro, a Holanda. Vai lá ver como é que está a situação. Mais exporta sem plantar praticamente nada. Sem plantar praticamente nada. Exatamente. E está numa situação muito delicada. Luiz, e uma notícia boa. O governo do Tocantins agora mexeu em 75% do ICMS, principalmente da alimentação. Excelente. É um negócio fantástico isso aí. Quer dizer, é claro, ano político, beleza, tudo bem, mas 75% para ver se abaixa um pouco, se cede um pouco os produtos básicos para a alimentação da população. Parabéns ao governo aí do Tocantins. Bom, Luiz, tá certo, então estamos aí com a inadimplência altíssima. E agora tem um outro dado, Luiz. CPR verde. O que é CPR verde? Antônio, a CPR verde é um instrumento que o governo brasileiro aproveitou a COP26 em Glasgow, na Escócia, e lançou esse instrumento aí como um instrumento, uma ferramenta para o produtor rural, aquele produtor rural que tem a sua reserva legal, que ele preserva as suas áreas de
de apps, a sua fazenda, porque o Brasil hoje, em 2012, nós promulgamos aí o Código Florestal Brasileiro. Então, nós estamos fazendo aí mais de 10 anos, né, que o Código Florestal. E lá no Código fala que você tem que preservar várias áreas. Na Amazônia, 80% tem que ser reserva, aqui no Cerrado é 35%, aí você vai para Caatinga, 20%, Mata Atlântica. Então, essas áreas, Antônio, essas áreas são áreas preservadas pelo produtor, ele produz a soja, o gado ali, mas ele não tinha uma condição de transformar aquilo num recurso financeiro. A CPR financeira, ela é um instrumento que vem competir juntamente com a CPR física e a CPR financeira para mostrar ao produtor que ele pode transformar a captura de carbono daquela fazenda dele, da plantação de floresta em pé, plantação de cacau, plantação de café, de mogno, ele pode transformar aquilo, Antônio, como uma captura de dinheiro. E esse instrumento é lançado, registrado na B3, ele faz um papel e uma empresa compra o crédito desses produtores. Ele vai certificar isso. Ele vende a floresta dele. Ele vende a potencialidade da floresta dele em capturar carbono. E para você ter uma ideia, nós temos aí um pessoal de cacau que nós estamos fazendo na Bahia, que as pessoas plantam cacau, produz cacau, vende cacau e gera captura de carbono e não recebia nada por isso. Nós fizemos um estudo através da nossa empresa lá em São Paulo e esse pessoal vai receber quase 5 milhões por ano. Poxa! Pela captura do carbono. Só pela planta que está lá em pé. E isso ele já tem, né? Ele já tem. Então é um instrumento que foi lançado, mas é bom entender que é um instrumento, Antônio, é um instrumento voluntário, ele não tem uma regulamentação federal. Então, todo o processo é privado, a gente busca os negócios através das oportunidades. Mas tem mercado? Tem mercado, desde que seja bem aparelhado e bem certificado os papéis, né? E dando um resumo nisso aí, Luiz. O resumo é que a CPR Verde ela vem mostrar que o decreto foi instituído pelo governo, é um mercado voluntário, ou seja, não tem interferência do governo, as partes têm que se interessar, ele é um título, um ativo ambiental e pagamento pode ser feito numa conta garantia, né? Isso aí mostra que as duas partes vão definir. Eu faço o contrato com você para me confirmar que você realmente conservou aquela área durante um ano, eu pago para você numa conta garantia, depois de um ano, se estiver tudo ok, você vai lá e saca o seu dinheiro. Só para você ter uma ideia, o Grupo Votorantim tem várias áreas no Brasil, sem mexer, e agora eles vão comercializar essas áreas com a venda de crédito de carbono, ou seja, só uma das áreas que é aqui na região do Cerrado, são 45 mil hectares de mata. Exatamente. Quer dizer, vai dar um dinheiro muito bom. A gente tem acompanhado e o segredo, Antônio, é que toda essa certificação precisa ser para uma empresa extremamente competente para que o papel tenha valor e ele seja registrado na B3. Bom, a sua empresa faz isso, não faz? Nós temos toda a equipe. Cerrado Corretora faz isso, né? A Cerrado faz isso através de empresas e técnicos de São Paulo que vão fazer todo o acompanhamento desse processo. Tá certo. Luiz, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. E a outra é que tudo é um milagre. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.